MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, acredita ter esclarecido a morte de Jean Marcos Gonçalves, de 20 anos, assassinado a tiros no camelódromo de Balneário Camboriú no fim de outubro. Conforme as investigações, o autor dos disparos seria um primo da vítima, de 19 anos. Ele está preso preventivamente na unidade prisional avançada de Itapema. No dia 31 de outubro, Jean fazia compras no camelô, no centro de Balneário Camboriú, quando saía do local e foi abordado por um suspeito que começou a atirar. A vítima foi atingida por 2 disparos, como é possível ver aí nas imagens, quando tentava escapar por um dos corredores e morreu na hora. Já o suspeito conseguiu fugir em uma moto. Imagens das câmeras de segurança do camelódromo foram analisadas e o suspeito identificado. O primo da vítima confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi passional. Jean teria supostamente se envolvido com a ex-namorada do primo, que em razão disso teria jurado a vítima de morte e concretizado a ameaça no camelô de Balneário Camboriú. E uma mulher morreu atropelada ao ser atingida pelo próprio carro ontem à noite em Biguaçu, na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, a dona de casa, Cleusa Gonçalves da Maia, de 32 anos, deixou o veículo no ponto morto, não puxou o freio de mão e acabou sendo atingida pelo automóvel acidentalmente. O atropelamento aconteceu nas dependências do estacionamento do condomínio onde a vítima morava. Ainda segundo a polícia, a fatalidade aconteceu por volta das 10h30 da noite e a mulher morreu no local do acidente. A vítima era natural de Balneário Camboriú. Nelson Mandela foi uma das figuras imponentes da história recente, um símbolo da liberdade e do perdão, reconhecido muito além das fronteiras da África do Sul, país que ele ajudou a libertar. Essas são as últimas imagens de Nelson Mandela. Gravadas em abril deste ano, mostram um idoso frágil de 94 anos. Uma aparência bem diferente daquela que marcou o herói da libertação, carismático e encantador, que liderou a África do Sul rumo à democracia. O ex-presidente foi internado várias vezes nos últimos anos por uma infecção pulmonar crônica. Como as internações hospitalares se tornaram frequentes, os sul-africanos começaram a aceitar que o fim da vida dele estava próximo. Um ícone da luta contra o apartheid, Mandela foi reverenciado em todo o mundo, mas conservou a simplicidade. Ninguém com alguma consciência política evitaria fazer exatamente as mesmas coisas que fizemos. Mandela nasceu em uma área rural do país em 1918. Ainda jovem, fugiu para tentar ser advogado em Joanesburgo. Na cidade, foi atraído pela luta contra o governo da minoria branca e se tornou uma peça importante no Congresso Nacional Africano. A principal mudança ocorreu no final dos anos 50, quando ele abraçou a luta armada em vez da não-violência. Ao aceitar a violência, assumiu ser parte da resistência geral ao sistema apartheid. But accepting that violence would have to be part of the broader resistance to the apartheid system. O ativismo político de Mandela o levou à prisão em 1964, onde passou 27 anos, boa parte na Ilha Robben. Mandela foi libertado em 1990, graças à forte pressão internacional. Apesar de quase 3 décadas na prisão, o líder abraçou a reconciliação, ajudando a reduzir o conflito racial na nação. Os brancos são companheiros sul-africanos e queremos que eles se sintam seguros. Agradecemos a contribuição que eles deram para o desenvolvimento deste país. Mandela foi eleito como o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994. Durante seu mandato e nos anos que se seguiram, a popularidade do líder foi além da África do Sul. Ele se tornou um estadista reconhecido no mundo inteiro. Seu sorriso é melhor que o meu. Lembrado por suas contribuições públicas, seu encanto talvez tenha sido sua arma mais poderosa, que o ajudou na luta política. Com sua morte, o mundo perde um dos seus maiores estadistas.
E no momento em que o Brasil se prepara para organizar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a morte de Nelson Mandela acabou causando comoção entre personalidades esportivas e também da política. A morte de Nelson Mandela causou um momento de reflexão entre os envolvidos no sorteio das chaves do Mundial de 2014, que vai ser realizado nesta sexta-feira na Costa do Sauípe, na Bahia. O maior astro da história do futebol brasileiro, Pelé, declarou em sua conta da rede social Twitter que Mandela foi um herói, um amigo e um companheiro na luta pelo povo e pela paz no mundo. O suíço Joseph Blatter, presidente da FIFA, também expressou sua profunda tristeza, chamando o primeiro presidente negro da África do Sul de um dos maiores humanistas do seu tempo. Já a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte do líder do combate ao regime racista do apartheid, afirmando que seu exemplo será seguido por todos que lutam pela justiça e pela paz. Nelson Mandela morreu nesta quinta-feira em sua casa em Joanesburgo aos 95 anos, vítima de complicações da idade e problemas respiratórios. E os sul-africanos correram para a casa onde Nelson Mandela morreu nesta quinta-feira aos 95 anos para dizer adeus ao maior herói do país. A dor tomou conta da África do Sul na noite desta quinta-feira com a notícia da morte de Nelson Mandela. Muitos moradores de Joanesburgo se reuniram em frente à casa onde morreu o líder da luta contra a segregação racial e primeiro presidente negro do país. Estou aqui porque este é o pior dia das nossas vidas como sul-africanos. Perdemos nosso pai, o pai desta nação. Era 11 da noite, eu já estava na cama, levantei e vim dar o meu adeus final. Primeiro presidente negro de seu país, Nelson Mandela ficou internado de 8 de junho a 1º de setembro após sofrer recaída de uma infecção pulmonar. Ele foi então levado para casa em Joanesburgo, onde morreu nesta quinta-feira. E 2 atentados, um na África e outro no Oriente Médio, provocaram dezenas de mortes nesta quinta-feira. Um dos alvos foi a Somália. Pelo menos 8 pessoas morreram nesta quinta-feira quando um carro-bomba avançou contra um comboio das forças de segurança na cidade portuária de Bosaso, região autônoma de Puntland, na Somália. De acordo com as autoridades, há dezenas de feridos. Outro atentado terrorista nesta quinta-feira ocorreu no Iêmen. Pelo menos 25 pessoas perderam a vida em um ataque suicida com carro-bomba em Sanaã, capital do país. Logo em seguida, homens fortemente armados começaram a atirar contra o complexo do Ministério da Defesa. Ainda não há um balanço oficial com o número de feridos. De acordo com o governo do país, o ataque tem as características dos atentados realizados pela rede terrorista Al-Qaeda. Um correspondente da agência France Presse no local informou que as forças de segurança realizam buscas para localizar os suspeitos. E você vai ver a seguir, temporais registrados nesta quinta-feira deixam 8 pontos de alagamentos em Itajaí. É um instante só e nós já voltamos.